Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema, convicção inabalável. E para isso, nós vamos lá para o livro de Daniel. A história de Daniel é extraordinária. Ela me ensina muito. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 600 a.C. Aqui fala no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a assediou. E lá em Jerusalém, o que Nabucodonosor faz? Versículo 3 diz que ele fala assim, olha, traz os filhos de Israel da linhagem real, os nobres, o inimigo quer o melhor, né? E ele continua dizendo, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, todos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, Nabucodonosor fala, eu quero o melhor aqui. E dentre esse melhor, um jovem elevado, um jovem chamado Daniel. Mas olha só, que coisa interessante. Daniel, ele vai para a Babilônia, lá o rei muda o nome dele, coloca o nome dele de Beltesazar, mas lá ele continua com uma convicção, com uma fé firme no Senhor. No versículo 8 diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha só, ele decide de uma forma firme não se contaminar. E isso agrada a Deus. Deus começa a trabalhar na vida de Daniel. Deus começa a se manifestar de uma forma extraordinária, tanto inteligência a Daniel. Versículo 17, Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E depois no versículo 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Deus começa a trabalhar na vida de Daniel. Daniel ali está num país diferente, cultura diferente, mulheres, bebidas, comidas, né, com fartura. Mas ele decide, toma uma decisão de não se contaminar. Que coisa maravilhosa! Uma conduta, um caráter tremendo. E ele decifra sonhos do rei Nabucodonosor. Tempos depois, outro rei assume, o rei Dario, e ele fica assim, maravilhado com Daniel e dá o cargo de Daniel de vice-presidente, e ele de vice-rei, né? E ele dá o cargo, e isso vai suscitando inveja da parte das pessoas ali, porque eles estavam sendo inferiorizados perante Daniel. E nós temos então lá no capítulo 6 de Daniel, algumas coisas acontecem, algumas coisas extraordinárias acontecem. Nós temos que essas pessoas que se sentem assim diminuídas porque Daniel está sendo promovido, eles querem acusar Daniel. E no versículo 4 diz que procuram culpas, erros em Daniel, e não acham erros em Daniel. E eles então percebem uma atitude de Daniel. Daniel ora a Deus. Ele ora a Deus, então eles propõem para o rei Dario um decreto de que qualquer pessoa que orasse, fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não ao rei Dario, que fosse colocado na cova dos leões. Daniel sabe que esse decreto foi assinado, e no versículo 10 de Daniel, capítulo 6, fala que mesmo sabendo,
ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele não se deixa intimidar com as janelas abertas. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel não se deixa intimidar pelas ameaças, ele ora a Deus. E olha que coisa maravilhosa, ele ora dando graças a Deus, um coração grato que Daniel tinha a Deus. E ele então é colocado na cova dos leões. O rei Dario, ele fica entristecido, penalizado, a palavra fala, mas ele tinha assinado o decreto e ele coloca Daniel na cova dos leões. E ele, lá no versículo 16, ele fala: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então Dario estava observando que Daniel continuamente, isso era algo intrínseco na vida de Daniel, que ele te livre, e ele é colocado na cova dos leões. A gente sabe que Deus, ele manda, anjos fecharem a boca dos leões, e os leões não comem Daniel. Que coisa tremenda que acontece, E a gente vê então que o que acontece com Daniel muitas vezes acontece na nossa vida. Nós somos às vezes submetidos a ciladas, nós somos submetidos no nosso dia a dia, enfrentamos às vezes leões, às vezes é desemprego, é calúnias, muitos têm enfrentado. Que nós possamos ter a convicção de Daniel, a convicção de não nos deixarmos intimidar quando ameaçados, uma convicção inabalável, assim como Paulo diz lá em 2 Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, que a gente possa ter essa convicção, eu sei em quem eu tenho crido, e a minha vida é agradar a Deus e não aos homens. Quando a Babilônia então invade a nossa vida, que a gente não se deixe contaminar com mentiras, com aquilo que a Babilônia oferece, que cada um de nós possa decidir não abrir mão da nossa convicção, da nossa fé, não negociar. Os jovens, que possam ser casantes e não ficantes, mesmo sofrendo bullying, que nos negócios a gente possa ter convicção para sermos honestos, termos palavras sérias, não falhar com as promessas que fizermos, que a gente possa saber aquilo que vai na frente dos nossos olhos, cuidar de vícios, de pornografia, que a gente possa, mesmo remando contra a corrente na Babilônia que nós vivemos, que a gente não abra brecha, que a gente tenha essa convicção inabalável. Deus é soberano e eu vou continuar buscando a Deus, mesmo sob perdas, que eu possa estar tendo essa convicção. E Deus, ele olha para nós. Deus olhou para Daniel, Deus viu a disposição de Daniel de honrá-lo, de buscá-lo, e ele protege Daniel. Deus continua fazendo isso hoje, ele honrando a nossa fé, a nossa convicção. Eu estava lendo a história de um homem, de um missionário, e ele morava num lugar bem deserto e tinha que ir na vila buscar o alimento, comprar mantimentos. Ele passava no meio de uma mata, sobre uma ponte para fazer isso, e certo dia um homem foi à sua igreja e recebeu Jesus e se converteu. E esse homem então, ele procurou o pastor e falou: pastor, muitas vezes eu pensei em assaltá-lo quando o senhor passava naquela ponte indo para a vila comprar mantimentos, mas eu então, quando eu via o senhor cercado de pessoas, eu não fazia isso. Quem são essas pessoas que o senhor leva para a vila com o senhor? E então aquele pastor falou: eu nunca fui na vila acompanhado, eu sempre fui sozinho. É aquela palavra, aquela promessa de Deus lá em Salmos, capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Você teme ao Senhor, você se refugia nele. Se nós fazemos isso, nós fazemos parte da promessa de Deus. Ele cuida de nós. Quantos livramentos nós temos recebido de Deus. Alguns a gente vê, a gente sabe, outros a gente vai conhecer só na eternidade. Assim como Daniel, Deus, ele honra os seus filhos, aquele que busca servi-lo, né? Olha só, o povo cativo ali na Babilônia, mas Daniel ali escravo na Babilônia, mas Deus honra, Deus vê Daniel, Deus o abençoa. Deus está interessado na nossa postura, no nosso caráter, como que eu tenho sido, eu tenho negociado, como está a minha convicção, a minha fé em Deus, como que está? Eu acho maravilhoso quando a gente vê que ele está na Babilônia e o pessoal está olhando para ele, o rei está olhando para ele, o rei fala... O Deus que você continuamente serve, o rei está vendo o que está acontecendo, né? O rei Dario, ele vê o que está acontecendo com Daniel, assim como o rei Nabucodonosor tinha visto também que ele era diferente. Tantos jovens iguais, mas Daniel, ele era diferente no meio dos seus iguais. E Deus o livrou, Deus o livrou. Então Daniel, quando... o rei Dario vai lá na cova dos leões e fala assim, o que aconteceu? Daniel, servo do Deus vivo, ter-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, teu rei teve poder para isso. E Daniel então fala, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante deles, também contra ti, ó rei, eu não cometi delito nenhum. Que coisa extraordinária, que testemunho, Deus livrou Daniel. E isso daí fez com que o rei decretasse que todos deveriam no reino dele tremer diante do Deus de Daniel, porque é o Deus vivo, é o Deus que permanece para sempre, é um Deus que tem poder, é um Deus que livra, que salva, que faz sinais e maravilhas no céu e na terra, porque ele tinha livrado Daniel do poder dos leões. Então o rei exalta, adora a Deus, fala o quanto que Deus fez diferença na vida de Daniel e que o povo agora deveria adorar a Daniel. Deus tinha livrado Daniel, assim como ele tem nos livrado. E coisa linda, né? Mas a gente precisa ter convicções firmes, aquela convicção, firmeza na nossa fé, na nossa postura, no nosso dia a dia. Daniel passou por milagres extraordinários, mas ele tinha uma rotina, que nós também, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente possa estar buscando ao Senhor, sem voltar atrás, sem negociar, firmeza na nossa convicção, na nossa postura, não desistir da nossa fé, mesmo em meio à Babilônia, em meio a problemas, a dificuldades, a lutas, que a gente possa ter a convicção inabalável, que a gente possa levar o nome de Jesus aonde a gente for, seja qual for as circunstâncias. Daniel levou o nome do Deus vivo para a Babilônia, em meio a circunstâncias de ameaças, de perigo, de leões, ele continuou firme. Que nós também possamos ter essa convicção inabalável. Deus fortaleça a minha fé e a sua fé em todo o tempo, em nome de Jesus. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.